Olá pessoal, bom dia a todos e a todas. Estamos dando início a mais um encontro síncrono de exercícios e dúvidas aqui pelo Projeto Newton. Bem, vou discutir com vocês no encontro de hoje alguns detalhes sobre a resolução de exercícios, fazer alguns exemplos, tirar as dúvidas, tá bem? Então, quero dar boas-vindas aos colegas que estão aqui no auditório, as boas-vindas aos colegas que estão pelo Zoom. Enquanto os colegas vão chegando, eu vou ir aqui no Moodle. Bem, tem algumas atividades, né, que já estão disponibilizadas para vocês. Entre elas, a lista de exercícios e o estudo dirigido do ciclo de atividades. Na segunda-feira eu falei um pouquinho sobre o que ia vir na lista, mas na hora do encontro a lista não tinha sido disponibilizada. Fazer uma breve leitura aqui da lista de exercícios para que vocês possam, bem, tem algumas perguntas, né, da lista de exercícios que ainda são conteúdos que eu vou apresentar na semana que vem. Alguns deles, por exemplo, a questão número 1, eu falei que ia ter uma questão mais ou menos dessa forma. Eu vou tentar fazer alguns exemplos que ajudem vocês nas resoluções, tá bem? Tem alguma pergunta no chat? Não estão vendo o professor no chat? Deixa só um minuto. Sim, vou aguardar. Tá ok. Bem, só um minuto em relação ao vídeo, tá, pessoal? Que a equipe técnica já está resolvendo o problema. Bem, tá resolvido? Acho que agora vocês já conseguem me ver, né? Estou compartilhando aqui a lista, tá? Eu vou tentar falar um pouquinho sobre as atividades que já estão disponibilizadas. Em relação à atividade de monitoria, a equipe de monitoria está finalizando essa atividade, deve estar disponível para vocês aí, provavelmente até a segunda-feira. Agora que todos me veem. Bem, antes de eu começar a resolver alguns exemplos, tem alguma dúvida? Algum colega daqui tem alguma pergunta específica? Algum colega do chat tem alguma pergunta? Estão conseguindo me ver agora, ok? Se não ficar bonito, a culpa é minha, tá, pessoal? Aí não é da equipe, não. Tô brincando. 360. Só aguardar um minutinho. Bem, sobre a lista, eu queria fazer uma leitura rápida com vocês. Compartilhe a lista com eles, só para eu saber se no Zoom tá... Vocês conseguem ver bem a lista de exercícios aí pelo Zoom? Um colega dá um feedback aí, por favor. A lista vocês estão conseguindo visualizar bem? Sim. Não? Sim. Vou fazer uma votação. Bem, pelo menos a maioria sim, a maioria sim. O colega que não tá vendo, dá uma olhada se o problema não é aí, tá? Acho que aparentemente a maioria tá conseguindo receber a lista. Pessoal, como eu disse na segunda-feira dessa semana, o conteúdo desse ciclo de atividades corresponde à regra da cadeia, teorema da função implícita e aplicações no estudo de problemas, sejam eles geométricos ou problemas de aplicação, assim como as taxas relacionadas lá do cálculo 1, tá? Então, bem, a questão número 1, ela vai totalmente naquele sentido do que eu falei com vocês na aula da segunda-feira. Determine o plano tangente e a reta normal, as superfícies dada pela equação seno de x menos y que multiplica z. Observa que o seno, da forma com que está aqui, é o seno de x menos y e o z está multiplicando a função seno, tá? Então, antes, peço que todos prestem um pouco atenção a isso, não é o seno de toda essa expressão, tá? É o seno de x menos y e esse seno multiplicado por z. Isso obviamente faz diferença, tá? Mais z ao quadrado igual a 1 nesse ponto.
E aí é exatamente aquela condição que eu comentei com vocês sobre você ter uma equação dada, bem, vou fazer um exemplo aqui com vocês. Acho que eu fiz na aula passada, mas é interessante que refaça. Acho que vou pegar um dos exemplos das nossas notas de aula, que aí fica bom quando vocês quiserem revisar, tem as notas lá, tá? Vou escolher alguns daqueles. Esses exemplos de teorema da função implícita e aplicações assim, geralmente é melhor pegar um exemplo pronto, que é difícil. O mais complicado, na verdade, é você encontrar um ponto onde você consegue garantir a existência, tá? Da função. Então, vamos lá. Bem, considera a equação exponencial de x mais y mais z mais x, y, z igual a 1. Bem, qual que é a grande diferença entre esse exemplo aqui e a questão número 1 da lista de vocês? Mostra lá a lista, por favor, os colegas. O que está acontecendo aí? Observe que você tem uma equação em 3 variáveis. Você tem um ponto que pertence que é solução dessa equação, né? O que eu quero dizer com isso é, se você coloca 3π sobre 2 na variável x, 5π sobre 4 na variável y e raiz de 2 sobre 2 na variável z, você vai perceber que esse ponto satisfaz a equação, tá bem? Como eu já dou uma olhada aí no DR sobre a pergunta dele, mas só retomando o raciocínio, bem, quando você olha lá a questão da lista, ela está igualada a z. E o que está pedindo ali? Está pedindo o plano tangente e a reta normal à superfície nesse ponto que satisfaz a equação. Vamos olhar essa equação aqui, do nosso exemplo. Bem, essa equação tem um ponto aqui que obviamente pertence a essa superfície, que é o ponto 0, 0, 0, né? Observe que se você tomar z igual a 0, o ponto x, y, z igual a 0, 0, 0, você observa que esse ponto é solução da equação, por quê? Porque e elevado a 0 mais 0 é igual a 1, certo? Então, de fato, é um ponto que está na superfície. Tem uma outra forma de você olhar para o teorema da função implícita, da forma que eu enunciei ele para vocês, da forma que ele aparece nas notas de aula. Eu já respondo a sua pergunta, já, só para finalizar aqui. Da forma com que ele foi apresentado na aula passada e nas notas dos professores, eu peço que eu tenha uma função em 3 variáveis, diferenciável, né, de classe C1, e que o ponto que eu estou considerando, pensando em x0, y0 e z0, ele seja um ponto da curva de nível igual a 0, tá? Aí, na aula passada, eu falei assim, bem, para atender essa condição é fácil, você simplesmente escreve a função passando tudo para um lado, né? Você pode subtrair um dos dois lados dessa equação. É claro que se um ponto satisfaz essa equação, subtraindo um dos dois lados, ele vai satisfazer a equação e elevado a x mais y mais z, mais x, y, z, menos 1 igual a 0, né? Então você pode fazer essa escolha, tá? Tem alguma relevância para as contas no final? Não tem, tá, pessoal? Porque essa constante, independente de você considerar a curva de nível 0 ou a curva de nível 1, quando você derivar em relação às variáveis, você vai acabar obtendo 0, tá? Porque quando você considera essa função e vai calcular as derivadas parciais em relação a x e a y, você vai perceber que vai se anular no ponto. Então, escolher a curva de nível 0 é só uma forma geral de apresentar o teorema, o que significa que você pode resolver assim mesmo, tá? Na lista de exercícios, volta lá, por favor.
vocês vão observar que é esse caso também, tá? Você tem lá seno de x menos y vezes z, mais z quadrado igual a 1. Então, você pode resolver independente da curva de nível, tá? O ponto inicial, voltando para cá, o ponto que você diz que satisfaz, ele satisfaz para essa curva, para essa função, com a curva de nível 1. E se você subtrair 1, tocando z por 1 aqui, vai satisfazer essa daqui também, tá? O que eu quero dizer com isso é que a resolução não muda se você iguala a 1, iguala a 2, iguala a n. Isso não é relevante, o que é mais importante é que você considere um ponto que satisfaz a equação correspondente, tá? Então vamos lá. Então eu já tenho um ponto e tenho uma curva, tá? Eu não sei o desenho, isso aqui dá uma superfície no R3. E observe que eu não consigo escrever, e aí é isso que assemelha muito em relação ao que está feito, o que está proposto lá na lista de exercícios, tá? Você não consegue tirar uma das variáveis como função das outras. Essa é uma característica chave, porque quando eu expliquei a diferenciabilidade, eu falei de plano tangente. E aí naquele momento, o que eu disse? Olha, se você tem uma função f de xy, que define uma superfície, e você quer plano tangente ou reta normal, o vetor que dá a direção da reta normal e que é o vetor que define, né, o plano tangente, é o vetor perpendicular a ele, é aquele vetor, derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y e menos 1. E naquela aula eu chamei a atenção, olha, quando a expressão que você quer tirar, plano tangente, reta normal, quando você não consegue isolar uma variável em função da outra, quando uma você não consegue descrever de imediato como uma função da outra, aí vem o teorema da função implícita do seguinte, olha, eu não consigo de imediato dizer aqui quem é a função, mas eu consigo calcular as derivadas parciais dela. E aí, usando as derivadas parciais dessa função mais geral, eu mostrei para vocês que a gente consegue calcular o plano tangente. Como? Eu considero o gradiente dessa f grande. Então, considero o gradiente de f de x, y, z. E aí que está o detalhe que eu comentei. O gradiente dessa função, ou o gradiente da parte que depende das variáveis, é o mesmo, tá? Então, se você escreve igual a 1, igual a 2, igual a qualquer número, vai continuar sendo o mesmo gradiente, porque quando você passa para o outro lado, derivada de uma constante em relação a qualquer uma dessas variáveis é zero, tá? Então, como é que eu calculo o gradiente dessa função? Derivo, primeiramente, em relação a x. Quando eu derivo em relação a x, o que vai acontecer? Aqui tem uma regra da cadeia, que a derivada do de dentro em relação a x é 1, né? Então vai ficar só a derivada da de fora, que é a própria exponencial, elevado a x mais y mais z. Bem, a derivada ela é linear, né? Então você tem uma soma, a derivada da soma é a soma das derivadas. Quando você deriva isso daqui em relação a x, você tem y e z se comportando como uma constante, deriva em relação a x, fica y mais z. Quando você realiza o mesmo processo agora em relação à variável y, é uma coisa que ajuda muito, tá, pessoal, quando vocês começam a perceber esses detalhes. Expressões que são simétricas em variáveis, não é o caso lá da lista, tá? Naquela lista você não tem a simetria. Mas nesse caso você tem uma questão de simetria. A única coisa que muda é que você tem a rotatividade da variável, tá? Ou seja, essa expressão vai acontecer da mesma forma, só que agora trocando o x que sumiu para o y que some, então fica mais xz. E depois, em relação ao z, a mesma coisa, tá? Some o z e fica x mais y. Por que que é assim? Porque, bem, existe uma simetria nas variáveis. Então, a única coisa que vai alternar é o nome da variável sobre a qual você está considerando. Mas a expressão continua simétrica. Bem, calculei o gradiente, passo 1, tá?
Eu acho que uma das coisas que eu gosto em, sei lá, em plano tangente, esses passos de cálculo que exigem um pouco mais, quais são os principais elementos que a gente olha para a questão e sabe que ela é simétrica? Bem, para você saber que ela é simétrica, uma é, é uma pergunta um pouco mais capciosa do que parece, porque vai variar, tá? Uma forma geral de você fazer é a seguinte: pega x, y, z. Bem, vocês sabem que aplicar em x, y, z é uma variável que chama x, uma variável que chama y e uma variável que chama z. Você poderia pensar assim: o que acontece quando eu aplico as outras possibilidades, né? Existe uma permuta aqui. Então existe y, x, z, existe o z, x e y. Tem mais 3, né? Porque isso é uma combinação de 3, é o 3 fatorial, tá? E aí vai ter, né, aquele que você troca aqui o x e o z, e aquele que você troca aqui o y e o x, tá? Então, as outras possibilidades são essas: x, z e y. Só respondendo a pergunta do colega bem rapidinho, tá, pessoal? Z e x e z, y e x. Ser simétrico se aplica em qualquer um desses, vai dar a mesma coisa, tá? Essa que é a ideia de simetria. Simetria é a ordem das variáveis não faz diferença. Então é isso que eu quero dizer. Observe que se você aplicar aquela função em qualquer um dessas seis triplas ordenadas, o número resultante é o mesmo, né? Por quê? Porque a soma é comutativa, então se você aplicar, por exemplo, no z, x, y, quando você aplica aqui em z, x, y, não faz nenhuma diferença. Você ainda pode reordenar e ficar x, y, z. E quando você faz z, x, y aqui, o produto também é comutativo, então você volta. Isso responde sua pergunta, Matheus? Tem umas formas mais... acho que essa é a forma mais imediata, assim. Mas é claro que você não vai ficar fazendo essas... Parece que testar se é simétrica é mais difícil do que simplesmente fazer a conta, né? Por isso que não compensa... Se você não bater o olho e consegue falar assim, não, é simétrica, não vai adiantar muito você tentar esse raciocínio, tá? Mas depois de um tempo, o que eu quero dizer depois de um tempo com prática, você vai olhar e falar assim, não, claramente é simétrica, a ordem aqui das variáveis não está fazendo sentido, mas não está fazendo diferença. Mas se você for realmente precisar testar a condição para ver que ela é simétrica, fazer a conta vai ser mais rápido. Bem, e aí, quando você... Passo 1, né? O que eu estava dizendo antes de responder a pergunta do colega é o seguinte: esses tipos de atividades, esses tipos de questão, são questões clássicas, tá, pessoal? Na prova semestre passado tinha uma questão onde era para calcular plano tangente, reta normal a uma superfície, ou fazer alguma coisa usando esse plano tangente, determinar se uma reta pertencia a esse plano tangente. Então, são questões muito clássicas de cálculo 2, tá? Pegar uma superfície geral, calcular o plano tangente e usar isso na resolução de algum exercício é extremamente clássico. Então, eu acho que esses passos clássicos ajudam muito se vocês conseguirem construir para vocês uma ordem de resolução dela. Ou seja, você pega uma... Como que são esse tipo de questão? É basicamente uma superfície e um ponto que pertence à superfície. E aí você coloca um exercício, você coloca uma questão que associa com o plano tangente dela e com a superfície. Então você tem que lembrar mais ou menos o que você vai ter que fazer. Você tem que considerar a função, ou seja, a função de 3 variáveis cujo aquela superfície é uma superfície de nível, que é exatamente isso que você está dizendo aqui, tá? Bem, aqui eu passei o menos 1 para cá. Se eu tirar esse menos 1 aqui, só para vocês entenderem, olhando para essa função de 3 variáveis, essa equação é a superfície de nível 1 aqui. Porque eu disse para vocês, né, funções de 3 variáveis, a gente não vê o gráfico delas, porque o gráfico mora no R4. Então, quando você pensa em várias cascas, você pensa assim, ó, tem várias cascas nessa superfície que está lá no R4, e uma delas é a casca de nível 1, uma superfície de nível 1. Então,
para resolver, para encontrar o plano tangente, o que eu tenho que fazer? Eu preciso do gradiente dessa. Depois que eu encontro o gradiente, que em geral você vai ter que calcular num ponto genérico, você aplica no ponto. Então, bem, aí de novo, né, pela simetria, o ponto não diferencia as variáveis, então é 1, 1 e 1, tá? Então, bem, passo 1 é encontrar o gradiente, o passo 2 é analisar o gradiente no ponto que você está considerando, e aí você consegue escrever. Tá, esse cara aqui, ele é o vetor normal, tá? No ponto. Ou seja, se você tem lá a superfície, suponha, bem, é óbvio que não é essa a superfície, mas se você tem a superfície, esse vetor aqui, ele é perpendicular à superfície, tá? Ser perpendicular à superfície significa que ele é exatamente o vetor normal ao plano, e é por ele que eu defino plano tangente e reta normal. Então, em relação a esse problema, você teria plano tangente. Bem, o plano tangente, a gente já sabe. O plano tangente sempre vai ser o vetor normal a ele, produto escalar ou produto interno, como vocês preferirem, x menos x0, y menos y0, z menos z0, igual a zero. Essa é a forma geral de um plano, né? O vetor normal a ele. Então, eu já tenho essa informação. O x0, y0 e z0 eu também tenho, né? Porque a gente está escolhendo como x0, y0 e z0 o ponto 0, 0, 0. Então, bem, a gente ficou com um detalhezinho aqui não muito bom, né? Ficar adaptando questões não tem essas dificuldades. Mas, vamos lá. O que você vai obter é, o nosso vetor normal é o vetor 1. Vou colocar essa informação aqui lateral, só para ficar bem organizado, tá? O nosso vetor normal a gente calculou. Ele é aquele gradiente da função f, que é o 1, 1 e 1. Então, quem é o nosso plano tangente é o 1, 1 e 1, que faz x menos 0, y menos 0, z menos 0. Então, ele é esse plano aqui, tá? X mais y mais z igual a 0. Isso é uma equação de um plano? Não é. A única diferença é que é um plano que passa pela origem, tá? Seria mais legal se tivesse, por isso que eu falei, né? Adaptando, gostaria que tivesse um número diferente aqui, mas é a equação de um plano. É o plano z, se você preferir, ele é o z igual a menos x menos y, tá? Então, no ponto 0, 0 você está na origem, mas ele é um plano normal, tá? Dá para explicar a derivada direcional? O Jerry está querendo dar uma adiantada no conteúdo, né? Jerry, geralmente eu não adianto conteúdos na aula de exercícios, tá? Por que disso? Porque exatamente pelo fato de ter conteúdos nas segundas e quartas, seja via estudo dirigido ou via encontro síncrono, acontece que na sexta, uma sexta vocês têm encontros de exercício e dúvidas comigo, e na outra sexta vocês têm um encontro de dúvidas com os monitores. Mas se eu for adiantar conteúdo, aí eu vou definir uma coisa na aula de exercícios e o objetivo principal, que é fazer exemplos, fica um pouco complicado, tá? Mas não é muito complicado, eu faço um comentário breve. Antes você tinha perguntado como mostrar que 1 mais x ln de x menos 5 é diferenciável em um ponto qualquer. Bem, essa aí está dentro do conteúdo, né? Vamos lá, do conteúdo já apresentado. Você quer, deixa eu só copiar a sua equação. F de xy é igual a 1 mais x ln de x y menos 5. Só conferir se é certinho. X ln, tá.
Bem, aí sua pergunta é como mostrar que isso é derivável em um ponto qualquer. A primeira coisa que tem para dizer é que não é verdade, tá? Essa função ela não é diferenciável em um ponto qualquer, porque ela nem existe em um ponto qualquer, tá? Ah, é, esse ponto daqui eu já respondo a segunda indagação. Essa função não é diferenciável em um ponto qualquer, Jer, por causa do seguinte: essa função não existe quando x, y menos 5 é menor ou igual a zero. O que pode naturalmente acontecer, desde que xy seja menor ou igual a 5, que pode naturalmente acontecer desde que o y seja menor ou igual. Bem, se o x for positivo, então aqui tem dois casos, né? Bem, se o x é maior do que zero, o x não pode ser zero, obviamente, não existe a... Tá, pode sim. Se o x é zero, isso acontece, porque, bem, zero vezes qualquer coisa é menor do que 5. Se o x é maior do que zero, você vai ter y menor ou igual a 5x, 5 sobre x. E se o x for maior do que zero, isso menor agora, se for menor, bem, o que acontece, né? Quando você divide por um número que é negativo, a desigualdade muda. Então, o x teria que ser maior ou igual a 5 sobre x, tá? Então, em todos esses conjuntos, essa função não é diferenciável pelo fato de que ela não existe lá, tá? Então, sua pergunta de como mostra que ela é diferenciável em um ponto qualquer, ela não mostra porque ela não é diferenciável em um ponto qualquer. Em particular, se a função é diferenciável, ela tem que existir no ponto, né? Ela é contínua, então, naturalmente, ela existe no ponto. Então, ela não é diferenciável em qualquer ponto. Agora, quando você quer considerar dentro dos pontos onde ela está definida, aí essa daqui você pode considerar as derivadas parciais, tá? Se você derivar parcialmente em relação a x, você obteria, bem, 1 mais... Isso aqui é uma regra do produto, deriva em relação à primeira, conserva a segunda. Depois conserva a primeira e deriva em relação à segunda, então você vai ficar com x. Aqui tem uma regra da cadeia, tá? Vai ficar 1 sobre... não, deriva de dentro primeiro, né? Vai ficar mais bonitinho. Então, conserva a primeira, deriva a segunda em relação a x. Então, quando você deriva aqui, tem uma regra da cadeia, a derivada da de dentro pela regra da cadeia é y, tá? Porque eu estou derivando em relação a x. Então, quando você derivar aqui, vai aparecer um y multiplicando esse x. Quando você deriva a função de fora, dá 1 sobre a de dentro, então sobre x, y menos 5. Tá, observa que o único problema dessa função seria se x, y menos 5 pudesse se anular, e os casos que a gente já considerou, tá? Todo esse conjunto aqui, ele nem pertence ao domínio dessa função, porque lá ela não está definida. Então, você já eliminou os casos menor ou igual a zero, em particular você eliminou o caso igual a zero, então essa função não tem problema, o que significa que ela é contínua, tá? Essa função, ela existe nos pontos fora desse conjunto aqui, e ela é contínua. Isso aqui não é nenhuma implicação, é uma afirmação, tá? Ela é contínua. Aí, faz a mesma coisa agora em relação ao y, tá? Quando você fizer isso em relação a y, fica bem mais fácil, né? Porque nem tem regra do produto, é só uma regrinha da cadeia. Fica 1 mais x, aí vai ter uma regra da cadeia, você vai ter que derivar a de dentro, quando você deriva em relação a x, aparece um outro x, que você pode pôr um quadrado aqui, deriva de fora 1 sobre a de dentro, então, x, y menos 5. Novamente, o único lugar que essa função poderia ter problema, você já eliminou dentro desse conjunto, então ela é contínua também. Sendo contínua nos dois casos, o que acontece eu apresentei para vocês, todo mundo lembra? Bem, condições para diferenciabilidade, condição de definição. Se alguém fez uma pergunta aqui, por que está somando 1 na derivada? Derivada... Eita lasqueira, é verdade, é desatenção, perdão.
Tá, não muda o que eu disse, mas obrigado pela correção, tá? Derivada de constante é zero, sim. Aqui foi... O professor passou a semana, eu falei no... Desculpa, obrigado, Rodrigo, inclusive. A gente trabalha com domínio nesses casos para... Claro, Matheus. Bem, o conteúdo de cálculo, a ordem com que ele é passado, ela é de certa forma natural por causa do seguinte. Eu só vou usar a noção de domínio para, sei lá, para resolver exercícios onde... Não, tá, pessoal? É porque uma função ela é uma tríplice. Ela é o seu domínio, o seu contradomínio e a sua regra de definição. Então, em todo momento, assim, daqui até o final do curso, ou em qualquer momento que você for trabalhar com uma função, a noção de domínio está extremamente associada a ela. Quando o Jeff fez a pergunta, ele perguntou como mostrar que isso aqui é diferenciável em qualquer ponto. Bem, aí tem duas possibilidades para a pergunta que ele fez. A primeira é a seguinte: se a pergunta é como mostrar que ela é diferenciável em todos os pontos onde ela existe, aí eu não tenho que me preocupar com o domínio. Eu não tenho que me preocupar com o domínio porque ele já falou para mim, ó, eu quero mostrar que essa função é diferenciável em todos os pontos onde ela existe, onde ela faz sentido. Aí eu vou falar assim, não, beleza, se ele está colocando essa informação no enunciado, eu já sei que esse conjunto não está lá considerado, e isso daqui vai me garantir pelo comentário que eu vou fazer no final de que é uma das condições para diferenciabilidade. Agora, respondendo a sua pergunta, Matheus, quando você só diz a regra, você não definiu uma função, tá? Uma regra, isso daqui tem tantas possibilidades, aqui pode ter sido definida sobre o conjunto dos números racionais, né, porque é duas variáveis. Isso poderia ter sido definido nos complexos, isso poderia ter sido definido numa quantidade gigantesca de possibilidades para esse conjunto. Então, a cada um desses domínios, essa função é diferente. Então, dizer que essa função é diferenciável em todos os pontos, aparentemente está falando assim, do domínio mais imediato, que seria o R2. Do R2 ela não é. Então, isso é uma coisa até para futuro, sabe? Se alguém coloca numa prova de vocês, olha, mostra que isso aqui é diferenciável em qualquer ponto, e não mostrou o domínio, você consegue mostrar que ela não está definindo todo o R2, isso já não faz sentido, tá? Você só não precisa deixar claro o domínio em dois casos. Primeiro, aquele que você diz qual é, tá? Você diz, esse aqui vai ser o domínio, e nos casos onde a função está definida para todo o R2 de fato. Então, respondendo a pergunta do Matheus, sim. Agora, finalizando a pergunta do Jerry, quando você olhar para o fato de que as duas derivadas parciais são contínuas, aí se vocês voltarem lá na aula sobre diferenciabilidade, eu coloquei uma série de condições para diferenciabilidade. Eu disse que derivadas parciais não implica diferenciabilidade. E dei um exemplo disso. Mas aí depois eu falei para vocês, olha, agora a diferenciabilidade ela é definida por um limite. E assim é a definição. Então, se você mostra aquele limite, que dá para entrar com gradiente lá, produto interno, está provado. Mas essa é a forma mais difícil quase sempre, tá? Vocês devem ter visto no exemplo que o monitor passou para vocês na sexta-feira não é prático, tá? É difícil. A forma mais fácil de você provar diferenciabilidade é você mostra que existem as derivadas parciais e mostra que elas são contínuas. Observem que isso é uma característica da matemática, tá? A hipótese possuir derivadas parciais sozinha, ela é insuficiente. Eu consigo com outro exemplo. Quando eu somo a essa condição, a condição de ser contínua, aí eu tenho um teorema que garante, olha, se as derivadas parciais existem e são contínuas, então a função é diferenciável. Então está provado que essa função é diferenciável em todos os pontos dentro do domínio que ela faz sentido. Entendeu o DR e entendeu o Matheus? As respectivas dúvidas? E até agora eu estou lendo o comentário ali, por que está somando um ali? Eu sou meio desatento, você já deve ter percebido, né, pessoal? Às vezes eu falo um número, escrevo outro, isso é um TDAH, mas não vem ao caso. Mas tá. Agora retomando o exemplo que eu quis mostrar. Todo mundo consegue? Mostra aí a lista para os colegas, por favor.
Todo mundo consegue entender a relação entre o exemplo, a questão número 1, tá? Consegue fazer a associação? Conseguem? Bem, eu acho que muitos de vocês já até sabiam fazer antes, mas eu achei importante. Questão 2. De novo, uma coisa muito associada à primeira aula, que é: considere a equação x, y, z mais seno de x, y, z igual a 3 mais π sobre 6. E o ponto? Π, meio e 1/3, que satisfaz a equação. Mostre por meio do teorema da função implícita que a equação define uma função em uma vizinhança do ponto π e meio, pertencente ao R2, e calcule as derivadas parciais. Pode deixar o enunciado aí um pouquinho, para os colegas terminarem de dar uma olhada? Enquanto isso eu vou apagando no quadro. Só reforçando em relação a eu não introduzir novos conteúdos, tá? Nas aulas de exercício, é porque, bem, vocês já devem ter percebido que nas aulas de conteúdo é muito difícil. Agora pode voltar para cá, deu para todo mundo ler. Vocês já devem ter percebido que nas aulas de conteúdo tem pouco tempo para exemplos, né? Porque é muito conteúdo. Eu falei isso desde a primeira aula e vai ser sempre assim, tá? Então, precisa ter esses momentos para resolução. Eu não, de forma alguma, eu desaconselho, pelo contrário, eu incentivo que vocês antecipem os conteúdos. E vocês têm as possibilidades, tá? As notas têm as definições desses conceitos que são futuros. As sessões de monitoria, os monitores, de forma alguma, se vocês procurarem nos plantões, de forma alguma ele vai falar assim, ó, não vou te responder isso porque não é conteúdo que já tenha passado. Mas no encontro em si, no encontro de exercícios, adiantar conteúdos é um pouco prejudicial para o processo mesmo. Porque observe, vocês acabaram de ver um conteúdo na segunda-feira, que provavelmente deixou várias dúvidas, até porque foi um conteúdo bem difícil. E aí, se eu uso essa aula para antecipar conteúdo, na semana que vem eu não vou alternar para aula de exercício. Então, eu vou continuar dando conteúdo, o que significa que as dúvidas em relação à prática de exercícios do conteúdo já exposto, ela tem esse momento para ser tratada no encontro. Pode. Vocês podem perguntar sobre exercícios na sessão de monitoria, porque é exatamente para isso que é a sessão de monitoria, na verdade. Existe uma exposição, e pós-exposição os monitores estão abertos a discutir questões que estão lá naquela atividade proposta, mas o nome proposto é uma ideia. Mas se vocês fizerem perguntas, os monitores vão estar à disposição, desde que, bem, seja algo que eles consigam responder no momento, né? É claro que se vocês chegarem com existem perguntas que vocês chegarem aqui na aula e me fizerem, a resposta vai ser, não sei, vou dar uma procurada. Bem, aí... Mas pode sim, tá? Agora, o que vocês não podem fazer é perguntar coisas específicas da lista, tá? Isso não dá para fazer nem aqui e nem com os monitores. Mas se vocês procurarem eles nos plantões, mandar uma mensagem, estou tentando resolver uma questão de derivada direcional. Bem, o que é esperado e pressuposto para os monitores é que sim, eles vão responder isso. Mesmo agora, no momento de exposição do conteúdo, é uma questão até de lógica, né? Você está expondo... Se eu chegar aqui para expor o conteúdo de plano tangente, se você me perguntasse, pessoal, como é que calcula uma integral dupla? Como que calcula uma derivada direcional? Eu também não vou responder, porque foge do contexto, tá? O curso é pensado de uma forma. Mas se você procurar eles nos plantões, eu tenho bastante convicção, né? Eu não tenho provas, mas eu tenho convicção de que eles vão responder sim, tá? Tá, voltando lá na lista, mostra lá, por favor. Bem, eu não quero fazer esse exemplo, então eu tenho que pegar outro, né? Pegar um aqui das notas de vocês, tá? Bem, só para exemplificar esse tipo de construção, ou testes de condições de teoremas, né? Acho que até para falar em teste de condições, seria interessante eu mostrar para vocês antes, né? O próprio teorema, que bem, a gente passou rápido por ele, então acho que pode ser bem interessante
que vocês... Qual que é o teorema, né? É esse teorema aí. Não, na verdade, é esse aqui. Porque tem... A única diferença é que esse é o caso de 2 variáveis, esse é o caso de 3, e na lista de vocês é um caso com 3 variáveis, tá? As hipóteses são basicamente as mesmas, dadas as condições de ser 2 e 3 variáveis, obviamente. Então, quando você fala numa função f, x, y, z, uma função que definida em um conjunto aberto do R3, e você tem um ponto desse aberto, se essa função é de classe C1, dentro desse aberto, se aquele ponto onde você está considerando essa função se anula, e se a derivada parcial dessa função for diferente de zero, a derivada parcial em relação a z, então você tem a função, tá? Agora se a gente volta para a lista, deixa eu mandar para vocês. Então essas são as condições, tá? As condições, tá. Condição número 1, eu até gosto de fazer isso com teoremas, porque eu sei que alguns de vocês ainda não têm muita prática de trabalhar com teoremas matemáticos, apesar de ter contato com eles há muito tempo, principalmente a nível de cálculo 1, tem várias condições. Então, você precisa que ela seja, número 1, de classe C1, ou seja, as derivadas parciais existem e são contínuas. Caso 2, você precisa que no ponto em que você está considerando essa função seja igual a zero. E caso 3, que a derivada parcial dela em relação ao z seja diferente de zero. Então, igual a zero e diferente de zero. Tentem lembrar, memorizar essas regras que são importantes, tá? Então, é isso que é para vocês tentarem testar em relação a essa função. O que acontece aí? É aquele mesmo detalhe que eu chamei a atenção, eu quero fazer essa observação. É o mesmo detalhe que eu chamei a atenção na questão anterior. Eu vou até anotar aqui a questão da lista, para vocês entenderem uma coisa. X, pode deixar lá só para eu copiar, por favor? Seno de x, y, z igual a 3 mais π sobre 6. E o ponto que é o π, meio e 1/3. Tem uma coisa importante aqui que eu quero retomar, que é, quando você olha as condições do teorema, você vai ver, no ponto dá zero. Aí se você vier aqui e jogar esse ponto aqui, não vai dar zero, vai dar 3 mais π sobre 6, tá? Por quê? Porque como eu disse lá, para enunciar o teorema, a gente escolhe sempre a curva padrão, curva de nível, ou nesse caso, superfície de nível, nível zero. Mas é só uma forma de enunciar o teorema, tá? Não faz diferença. Vocês têm duas opções. Opção número 1, escreve essa função aqui. Isso eu vou até... é uma dica mesmo. Porque isso são dúvidas que são muito mais conceituais do que de resolução, tá? Eu percebo que muitas das vezes vocês não resolvem questões na prova, principalmente, não por não entender o conceito, mas por não conseguir fazer certas associações que deveriam ser naturais, mas nem sempre acontece, principalmente quando vocês estão fazendo uma prova. Parece que o nervosismo não ajuda muito. Ou vocês escolhem essa, e essa aqui sim. Observa que, se esse ponto é a superfície de nível 3 mais π sobre 6, dessa função aqui, de 3 variáveis, então naturalmente ele vai ser o nível 0 dessa. Se você coloca desse jeito, vai sair bonitinho, igual está lá no teorema que eu apresentei. Você vai jogar esse ponto aqui, vai fazer umas continhas e falar assim, não, dá zero. Então aquela hipótese de no ponto dá zero, tá ok. Qual que é a outra condição que você tem que testar? Que ela é de classe C1. O que é C1? Você tem que calcular a derivada parcial de f em relação a x e justificar por que ela é contínua. Você vai ter que fazer a mesma coisa em relação ao y e a mesma coisa em relação ao z. Uma coisa muito importante sobre a resolução de exercícios em matemática, pessoal. O objetivo da resolução de exercícios em matemática é só ganhar prática, tá? Os alunos... eu já fui aluno e não tem muito tempo. Aluno às vezes tem uma ideia meio que sem sentido de o professor coloca a questão para... Bem, a palavra que vocês usam eu não posso usar aqui, então
prejudicar, vamos dizer assim, os alunos, né? Porque eu não posso usar o termo o mais usual, então o professor coloca as questões da lista para prejudicar os alunos, para não dizer outra coisa, mas não é não, tá, pessoal? É porque matemática exige prática. Então, quando o objetivo principal nem é e isso já talvez tranquilize alguns de vocês, eu não cancelo uma questão de avaliação ou de qualquer coisa que eu esteja corrigindo por erros do tipo, errei um sinal numa hora da resolução, eu troquei um sinal e aí o resultado deu diferente, vou perder a questão toda. Não, pessoal, porque não é essa a ideia, tá? O negócio da prática, e mesmo quando vocês estão fazendo uma avaliação, é eu entender se vocês entenderam, com todo o perdão pela semântica, se eu perceber se vocês entenderam o conceito. Então, o que eu quero que vocês façam nessas questões é entender o passo a passo do teorema que está sendo apresentado, que tem aplicações futuras, e a gente já até mostrou algumas delas, como plano tangente, coisas desse tipo. Então, é só vocês tomarem certos cuidados. Essa é a função. Se você considerar nesse ponto, você vai ter 0. Aqui você tem três derivadas parciais para justificar se é contínuo. Como que você vai fazer isso? Bem, você vai calcular as derivadas parciais. A gente até fez um exemplo relativamente semelhante, retomando o outro exemplo lá. Esse caso aqui é simétrico, tá, pessoal? Vocês observem que aqui você tem um produto, aqui dentro você tem um produto, essas funções são simétricas, as derivadas parciais não são difíceis de calcular. Você vai ter que calcular elas e mostrar que elas são de classe C1. Então você vai fazer um argumento muito semelhante com aquele que eu fiz para justificar para o DR que aquela função era diferenciável. Que é exatamente isso. Mostrar essas três condições, em particular você mostra que ela é diferenciável, mas você está mostrando mais. Ser de classe C1, cumprir existência de derivadas parciais e todas elas contínuas é até mais forte do que diferenciável. Você vai falar assim, é contínua porque não tem nenhum problema no domínio, as funções, e aí, bem, você tem que justificar, né? Essa é a parte da prática que eu estava dizendo, que é o objetivo das listas de exercícios, para que vocês consigam assimilar o exercício, tá? O conteúdo, no caso. Feito isso, você vai ter justificado, bem, que dá 0, curva de nível 0, que ela é contínua. Aí você ainda tem que verificar uma condição, tá? Que é a derivada de f em relação a z, aonde? Bem, no ponto, tá? Nesse ponto aqui. Você tem que verificar que isso é diferente de 0. Então essas são as condições que vocês têm que testar. Fez isso, aí é a aplicação imediata, tá? Não seria... Pode até ser que seja. Deixa eu ver lá no... tá. Isso é notação, tá, Dier? Quando você coloca o menos aqui, o menos ele se distribui na fração, tá? Frações vocês não precisam nem do parêntese sequer, tá? Não precisa não. Quando você coloca isso daqui, bem, talvez a imagem é que não esteja ajudando, tá? Mas eu estou colocando o menos fora do sinal da fração. Estou escrevendo assim. Tá correto, tá? Quando eu digo isso, eu estou dizendo que aqui a ordem de operações você tem que somar primeiro antes de subtrair, tá? Tá correto, talvez só o meu traço da fração que esteja ficando muito para lá, você levou isso em consideração. Tá bem, então é isso que vocês têm que fazer em relação a número 2. Questão número 3, ela ainda trata, tá, do conteúdo. E aí eu vou comentar brevemente 4 e 5, apesar de ser... Na verdade, a 4 também vocês já têm condições, a 5 eu vou comentar. Queria fazer só uma observaçãozinha em relação a 3. A 3 é sobre derivada direcional, que o Dier perguntou. Bem, derivada direcional é o primeiro conteúdo da aula da segunda-feira que vem. O que vocês precisam entender sobre derivadas parciais? Caso vocês queiram adiantar, tipo assim, não, eu quero mesmo resolver essa lista esse final de semana, semana que vem eu quero me concentrar em outras coisas. O que vocês precisam saber sobre derivadas parciais?
derivadas direcionais, perdão, é que elas são o caso mais geral da derivada parcial. Com a derivada parcial, você pegava a superfície, considerava essas curvas, né? Pegava aqui e aqui. Ou seja, você tinha... Pega aqui o x0, pega aqui o y0, aí você faz, né? Essa daqui é a f de xy. Então eu disse para vocês que as derivadas parciais nada mais é do que você considerar a função que só depende de x, que é dada por f de x, y0, que é essa curva aqui, tá? Essa é a g de x. E essa curva aqui você pode chamar de h de y, que é exatamente aquela quando você fixa uma das derivadas, você fixa o x, né? E resolve. Então, a derivada parcial da f em relação ao x é a derivada da g, derivada de cálculo 1, e a derivada da f em relação ao y é a mesma coisa em relação ao h, tá? O que é a direcional? Bem, direções canônicas. A direção 1, 0. O que você está fazendo aqui é a direção 1, 0 e a direção 0, 1. Direções canônicas, tá? As direções dadas pelos eixos coordenados. O que é uma derivada direcional? Conteúdo da segunda-feira. É qualquer outra direção que não seja essas duas. Em particular, essas são direcionais, só que por serem especiais, estarem de acordo com a base do R2 e por aí vai, elas recebem um nome especial, mas uma direcional é qualquer outra aqui, tá? Como é que eu calculo? Bem, é isso que eu vou explicar na segunda-feira, mas para os mais interessados, bem, você considera essa função aqui, é GH, chamar de S, S de t, tá? Bem, quem que é a S de t? É a f de x. Vamos escolher uma direção, tá? Quando você fala em função de derivada direcional, você está escolhendo uma direção. E como que você escolhe uma direção? Bem, direção canônica 1, 0, direção canônica 0, 1, qualquer outra direção é uma direção HK, tá? Em matemática, quando você não sabe qual que é, você chama de uma variável. Você chama de uma incógnita, na verdade. Então, existe uma direção aqui, tá? Por motivos que eu vou explicar na aula que vem, a gente escolhe isso de forma que ela seja unitária. E aí, acabou. T mais H, Y mais T mais K, T vezes K, perdão, X mais TH, Y mais TK. E aí, a derivada de f na direção do vetor, vamos dar um nome para esse camarada aqui, chamar ele de vetor u, tá? Então, a derivada da função f na direção do vetor u é a derivada dessa em relação a t, tá? Deriva... Isso aqui, tem que colocar um x0 aqui, tá? É o ponto. Então, eu só estou trocando, fazer até de uma cor diferente, eu estou trocando essas direções que eram as canônicas aqui de branco, tá? Por uma outra, que é essa amarela aqui, que é a direção quando você vem aqui, tá? Essa é a reta definida pelo vetor HK. Então, quando você fixa o ponto e fixa a direção, a derivada direcional é derivar isso aqui em relação a t. ddt dessa função. Professor, mas ddt, isso não é uma função de duas variáveis? Não mais, tá? Eu estou fixando o x e o y, o h e o k são os fixos também, porque eles dão a direção que você está escolhendo. Essa função se tornou uma função só na variável t. Então, você deriva ela em relação a t. É assim que faz. Tem jeito mais fácil de resolver? Tem. A aula da segunda-feira, cena para os próximos capítulos. É bem mais fácil com conteúdo, mas com essa noção vocês já conseguem dar uma lida nas notas dos professores e conseguem resolver, tá? Questão de número 4. Alguma dúvida sobre isso? Conseguiram entender? É isso que eu vou fazer, tá? É uma direção diferente, até então não
Não tem nenhum motivo especial para você escolher a direção do x, a direção do y. Então, naturalmente, deve ser possível fazer em qualquer outra direção. Questão 4. Questão 4 é bem interessante, tá, pessoal? Que é taxas relacionadas. Levanta a mão quem viu taxas relacionadas em cálculo 1 aí. Nessa hora ninguém... alguém viu. Bem, taxas relacionadas é aplicação da regra da cadeia, tá? Taxas relacionadas é você pensa, pegar um exemplo aqui típico do cálculo 1. Falou em vazão, né? Você tem um líquido vazando, fluxo, sei lá. Esse tipo de nome sempre está associado com questões que são de taxas relacionadas. Pega esse exemplo aqui, por exemplo, tá? Pega esse exemplo aqui. Considera um cilindro. Um cilindro de raio R aqui, tá? Isso é uma questão bem típica do cálculo 1. E aí você diz o seguinte, olha, eu estou enchendo, isso aqui é uma caixa d'água, por exemplo, eu estou enchendo ela a uma vazão de 3 litros por segundo, tá? Bem, o que é uma taxa? Taxa ou derivada é você considerar a variação de uma determinada coisa em função de outra. Observa que isso é um cilindro. Então, um cilindro, uma das características do cilindro é possuir um volume, certo? Então, se eu falo assim, ó, eu estou colocando água aqui dentro e essa água está entrando a uma taxa de 3 litros por segundo. Aí eu digo assim, esse aqui tem um raio de 1 metro. Tem um raio aí de 1 metro, para o cilindro isso é suficiente, tá? Então, numa caixa d'água que tem um raio aí de 1 metro, eu vou colocar a água a uma vazão, a uma taxa, uma taxa de 3 litros por segundo. E aí, bem, você considera, para ficar mais fácil a conta, sou péssimo em conversão de unidades, eu vou falar que é 3 metros cúbicos por segundo, tá? Porque eu não preciso me preocupar em como é que eu passo de litros para metros cúbicos. Então, o volume está sendo, eu dei aqui o raio em metros, eu consigo calcular o volume do cilindro. Eu digo o seguinte, ó, está entrando água a uma taxa de 3 metros cúbicos por segundo. E pergunto, a que velocidade está subindo o nível de água, tá? Se você começa a encher, então tem um tanto de água aqui. Tem água até aqui, por exemplo, tá? Esse pedaço aqui já tem água. Aí eu falo assim, ó, eu quero saber a que velocidade que o nível da água nessa caixa sobe. Ou seja, isso é taxa relacionada. Eu estou te dando uma taxa de variação, que nesse caso é a taxa de variação do volume todo, tá? É quanto de água que entra. Vai entrar 3 metros cúbicos por segundo dentro dessa caixa. E eu estou te falando o seguinte, ó, o raio, eu sei qual que é. O raio do cilindro é 3 metros. Mas me diz o seguinte, a que velocidade que o nível sobe? Bem, como é que você tentaria resolver isso? Você tem que associar a variação da altura com a variação do volume todo. Mas como que você associa a propriedade altura com a propriedade volume? Da forma mais natural possível, né? O volume é dado em relação à altura. E aí exige um pouquinho de geometria espacial, que não é muito difícil, que é o volume de um cilindro. O volume de um cilindro é a área da base é R π ao quadrado vezes a altura. Isso aí, essas questões em geral elas são mais aplicadas, tá? Você precisa lembrar um pouquinho de geometria, nada muito excepcional não, mas você vai ter que lembrar algumas coisas. Mas observa que o raio, ele é fixo, porque ele é igual a 1. Então, o volume do cilindro, ele é simplesmente π ao quadrado vezes a altura. E a quantidade de água aqui é um volume, tá? É um cilindro, perdão. Isso é um cilindro que já foi preenchido com água, já que a água fica nivelada, né? Você pensa que ele está... o cilindro em si está nivelado, então a altura sobe igual em todas as direções.
Bem, eu não sei qual que é o volume de água que eu já tenho, mas eu sei a derivada dele. Eu sei que a derivada do volume em relação ao tempo é igual a 3 metros cúbicos por segundo. Então, o que eu faço? Se é uma igualdade, tem que valer dos dois lados. Então, 3, derivada do volume em relação ao tempo, tem que ser igual a derivada em relação ao tempo de π quadrado vezes h. Bem, esse daqui você já conhece. Esse aqui foi o que eu te informei. Ele é 3 metros cúbicos por segundo. Aí todo mundo já entendeu por que eu coloquei metro, né, em vez de litro, para ser as mesmas unidades. E a altura também eu vou medir em metros, então não tem problema de unidades aqui. Π é uma constante. No cálculo 1 em cálculo 1, quando o aluno vai derivar isso, ele coloca 2π vezes h, mas bem, aí imagino que vocês já não cometem mais esse tipo de erro. Então você tira π é simplesmente uma constante, coloca aqui, derivada de h em relação a t. Ou seja, simplesmente é o h', que é o que você quer saber, ou seja, a que velocidade que a altura está subindo. Então, a resposta seria, bem, a taxa de variação da altura, ela é 3, e aí não vou me preocupar muito com as unidades, mas ela é 3 dividido por π quadrado. E aí nas unidades metros por segundo, né? Tenho quase certeza. Metros por segundo. Então a altura sobe a 3 sobre π quadrado metros por segundo. Ou seja, você associou uma taxa de variação com outra. Agora vamos para a questão. Isso é a versão a duas variáveis do mesmo conceito. Considere um triângulo retângulo, ABC. Como eu disse, geralmente questões de taxas relacionadas você tem alguma informação geométrica, que em alguns casos vai precisar de uma revisãozinha, com um ângulo reto em B. Medidas AB igual a 6 e CB igual a 8. Tá? Um triângulo retângulo, o ângulo reto está ali no B, você tem um cateto valendo 6, outro cateto valendo 8, cujas medidas dos lados AB e CB estão variando a uma taxa de 2 centímetros por segundo e menos 1 centímetro por segundo, respectivamente. Então, primeira taxa está associada ao AB, segunda taxa ao CB. Determine a taxa de variação do ângulo ACB em radianos por segundo. Ele deu até uma dica aí, tá? Então, é a mesma coisa. Você tem uma taxa, e nesse caso você tem duas taxas, e conhecendo essas duas taxas, ele quer que você calcule uma terceira. Como que isso é feito? Se não ficou claro no meu exemplo aqui, o fundamental para resolver isso é a regra da cadeia, tá? É derivar, em geral, aqui não precisou da regra da cadeia, porque a altura aqui apareceu de forma linear. Então, quando você derivou, já surgiu. Mas poderia, se eu quisesse... Aqui eu fiz um erro, né, pessoal? Ou dessa vez me deixaram passar. Não, deixaram não, alguém já tinha corrigido lá no quadro. É π r ao quadrado h. Então não tenho π r ao quadrado h. Vai mudar só aqui, e aqui, e aqui. Eu percebi agora que eu tinha cometido o erro, porque esse mesmo problema, se você tivesse, sei lá, é mais difícil de imaginar essa situação, mas imagine alguma caixa onde você consegue fixar a altura e aí em vez do nível subir, você aumenta o raio. É meio difícil de imaginar, pensa que ela, sei lá, ela é de borracha, tá? E você consegue expandir o raio dela, só para ter uma ideia. Vocês observariam que o mesmo problema com a altura fixa e o raio variando, você teria que usar uma regra da cadeia, porque você consegue derivar aqui. Aí quando você vem derivar o lado de cá, você vai derivar em relação a t, mas aqui você teria um r quadrado para derivar, quando você pensa que é o raio que está variando e não a altura. Então você observaria que ia cair um 2r, a derivada do r. E aí é a mesma coisa aqui, tá? Você tem, se voltar aí na lista, a dica deixada aí, essa questão é uma questão
De mediana a difícil, tá, pessoal? Vocês vão ter que pensar um pouquinho nelas, então tô dando essa dica, mas tem que pensar um pouquinho em relação à resolução dela. Mas ele deu uma dica que é a seguinte: olha, o ângulo θ, que é exatamente esse ângulo que você quer calcular, você conhece ele como tangente de θ é AB sobre CD. Prestem bastante atenção. Ele deu o AB e o CB as taxas de variação deles e deu as condições iniciais. Então, ele começa com 6. Pensa lá naqueles problemas de física do ensino médio. Pensa assim, ó, o espaço inicial ou o comprimento inicial é esse e a taxa de variação é essa. O comprimento inicial desse segmento é esse e a taxa de variação é essa. Para que eu uso o inicial? Bem, você vai saber qual o ângulo que começou, né? Agora, quando você usar essas informações, isso vai te permitir derivar usando uma certa regra da cadeia. E aí, essa é a parte que exercício de vocês. Mas acho que deu uma ajudada, né? Acho que ficou um pouquinho mais claro. Ou não? Ficou mais difícil? Espero que tenha ficado mais fácil, né? Que o objetivo era esse. Mas é bem semelhante, tá? A única diferença é que agora é duas variáveis. Questão 5. O que acontece na questão 5, pessoal? Geralmente eu peço para a equipe de monitoria tentar introduzir um pouco do conteúdo futuro da disciplina, tá? Um pouquinho disso eu ainda vou falar na semana que vem, na quarta-feira, mas eu peço para eles introduzirem com questões que não sejam difíceis, mas que façam que vocês comecem a ler um pouco e se interessar e procurar o plantão de monitoria para perguntar um pouquinho sobre o tema, tá? Que é o tema seguinte. Aí não tem muito o que fazer. Eu quero que vocês façam uma resolução relativamente simples, que é encontrar o que a gente vai chamar futuramente dos pontos críticos, em analogia lá ao cálculo 1. Então a letra A são pontos críticos. E a letra B é calcular uma matriz que tem um nome, tá? Ela vai ter muito significado para a gente daqui a pouco, mas aqui eu nem entrei muito na questão de só tratar ela pelo nome, eu disse quem é, tá? Pense que é simplesmente calcular essa função aqui. Ela é uma matriz, vou usar a notação que está aqui, mas mais para frente a gente vai mudar um pouquinho só essa notação, mas vamos deixar assim mesmo. Dx dy, dx dy, dy ao quadrado. Tá, essas são as informações que eu quero que vocês calculem, e aí tem uma função que o colega escolheu, tá? Eu vou fazer com outra, mas eu quero entrar no tema, só para vocês conseguirem dar algum andamento aí, e na semana que vem procurem os monitores para entender melhor. Essas questões vão ser questões chaves, esses são basicamente o tema do próximo ciclo de atividades, que é a otimização. O último ciclo de atividades antes da avaliação de vocês é a otimização de funções, especialmente de funções de duas variáveis. O que eu quero dizer por otimização é a mesma coisa que lá no cálculo 1, encontrar máximos e mínimos, que lá, e aí todo mundo, espero, né, viu que quando você está em funções de uma variável, você tem uma forma, né, de caracterizar os máximos locais, os mínimos locais, existem aqueles pontos chamados pontos de inflexão, né? E eles compartilham de uma mesma propriedade, que é, nesses pontos lá do cálculo 1, você tinha a propriedade de que um máximo local, isso é até um conceito bem geométrico, você consegue se convencer mesmo sem a demonstração, né? Você pensa assim, ó, ele é um máximo local. O que significa ser máximo local? Que antes dele eu estou subindo e depois dele eu estou descendo. Então, primeiro tem a relação das derivadas, as derivadas antes é positiva, depois é negativa. Então, se elas são contínuas, por uma questão do teorema do valor intermediário,
Você não passa de valores positivos para valores negativos em funções contínuas sem passar pelo zero. Essa é uma das formas de você pensar, e a outra é pela reta tangente. Bem, se eu estou no máximo local, ou seja, eu vou subindo, cheguei no máximo. Depois eu vou descer. Então o que tem que acontecer? Tem que ter aquele momento onde eu estou horizontal, né? Aquele momento, todo mundo que já fez uma trilha, né? Subiu no morro, é aquele momento assim que você olha para cima e fala, não falta mais nada para subir, eu tô no topo. E pelo outro lado, que eu invertendo a situação, um ponto de mínimo lá no cálculo 1, bem, você vinha, você está descendo antes, você tem a propriedade de que a derivada antes é negativa, porque você está descendo, depois ela é positiva, pelo teorema do valor intermediário, você não passa de um valor negativo para um valor positivo sem passar pelo zero. E de novo, pelo mesmo motivo, bem, quem já chegou no fundo do poço sabe que de lá não dá para descer mais. Então você está no mais baixo possível. Então, são as duas condições, mas existe a condição de derivada igual a zero, ela não é suficiente por causa de um contra-exemplo, que são os pontos de inflexão. São aqueles pontos que você está subindo antes dele, você continua subindo depois dele, mas ele tem uma função de ser tipo um platô. Aquele lugar onde você está, de certa forma, horizontal, mas você não está, mas você não desce depois dele. Que são essas situações aqui e aqui. E aí quando vocês estão lá no cálculo 1, para tentar estudar a otimização, vocês falam em pontos críticos. Quais são os pontos críticos? Todos os pontos onde a derivada é igual a zero. A gente vai avançar nesse processo para o cálculo 2. E aí a única coisa que muda é o desenho, né? Algumas coisas, fazendo as analogias, parece que não muda muito, né? Até porque morro, que a gente conhece, não é de uma dimensão, ele é de duas, né? Então, algumas coisas mudam um pouco. Bem, de novo, você está no topo, de se imaginar bem. Agora a gente já tem a noção de plano tangente, existência de plano tangente. Esse plano tangente vai ser horizontal, né? Naquele ponto ali você toca o plano, ele é horizontal. Mesma coisa vai acontecer lá embaixo, tá? Mas, como que é a equação, né, de um plano para a gente? A equação é função. Eu vou estar otimizando funções em geral. É possível fazer para superfícies, mas a gente vai começar só com funções. Esse caso é a função. A gente sabe que o vetor normal para uma função é o vetor derivada parcial em relação ao x, derivada parcial em relação ao y e menos 1. E aqui embaixo seria... todo caso é esse, né? O que acontece? O que é um plano ser horizontal? Plano ser horizontal significa que um plano geral, vamos lá. A equação de um plano é z, pode sempre ser vista como z igual a ax mais by mais c. Essa é a equação algébrica de um plano. Condições em A e B para que esse plano seja horizontal. Alguém? Igual a zero, né? O A e o B tem que ser igual a zero. É só você pensar que quando você desenha, ser horizontal significa que ele corta aqui num Z e esse Z não muda, né? Porque ele é horizontal, então em qualquer ponto vai dar o mesmo valor. Então um plano é horizontal, se isso aqui é zero, então é o plano Z igual a C. Isso daqui ser igual a zero, quando você olha para o vetor, está dizendo que esse cara é zero e esse cara é zero. Então isso motiva a questão 5 de vocês, que é como encontrar ponto crítico. Volta lá na lista. O que eu estou pedindo? Calcule os pontos x e y do R2, tais que ambas as derivadas parciais de f sejam iguais a zero. É exatamente isso. O a e o b, que é a derivada em relação a x, a derivada em relação a y, igual a zero. Esses são os pontos críticos, os nossos candidatos. Mas como na matemática nunca é tão simples, também tem aqui os casos de pontos críticos que não são máximos e nem mínimos. Eles são os pontos bem bonitinhos, já desenhei algumas vezes, eu tentei fazer esse desenho aqui. Depois que eu der esse curso umas 20 vezes, eu vou ficar bom nesse desenho.
Esse daqui é o... Bem, esse desenho em geral eu uso para mostrar como é o paraboloide hiperbólico. E esse aqui é exatamente o carinha que atrapalha na condição só de ser crítico. Porque aqui nesse ponto é plano, tá? Bem aqui, se você coloca um plano tangente, esse plano tangente... Desculpa, é horizontal, tá? Se você pegar um plano tangente e colocar bem aqui, você vai ver que o plano ele fica horizontal. Então, o que eu quero dizer com isso? Que esse ponto é crítico. Quando você olhar para a equação do plano tangente, você vai ver que a derivada parcial em relação ao x e ao y dá zero. Então, você tem esses tipos de ponto que atrapalham a identificar todo ponto crítico como máximo ou mínimo. E aí, lá no cálculo 1, para separar, né, o que realmente era máximo e o que era mínimo, tinha algumas condições, e uma delas é olhar para a segunda derivada. Mas aí é que vem a grande questão, né? A gente já está trabalhando com derivadas parciais. O que é uma segunda derivada? Bem, uma segunda derivada em termos de funções de duas variáveis, ela se comporta como uma matriz, tá? Do mesmo jeito que em alguns momentos a derivada já virou um vetor, aqui ela se torna uma matriz, que é exatamente essa. As explicações, os detalhes, eu vou dar a partir da quarta-feira, quando eu começar a falar de derivadas parciais, de ordem superior, que são essas daqui. E aí vai se estender pela semana de conteúdo que a gente tem antes da avaliação. Sem querer deixar ninguém assustado, mas a gente já está relativamente próximo, né? Eu acho que em relação à avaliação a gente está 21 dias, né? Então, na próxima sexta-feira é sessão de monitoria. Na outra vai ser o último de conteúdo. Na semana mesmo de avaliação, vocês devem ter visto no planner, a semana inteira, ou seja, segunda e a quarta-feira, são aulas de revisão. Eu termino o conteúdo daqui a 14 dias, tá? Que é o conteúdo da avaliação. E aí a gente vai entrar em detalhes de por que isso aqui faz o papel dessa segunda derivada, como que eu uso essa matriz para caracterizar se um ponto é máximo, é mínimo, se ele é ponto de célula. Vocês vão ver que, na verdade, não é a matriz que traz a informação, é o determinante dela, mas aí na lista é só para introduzir esses dois conceitos, ponto crítico e matriz hessiana. E aí, quando vocês já tiverem esse contato via lista, a introdução do conteúdo na semana seguinte vai ser bem mais tranquilo. Tá, deixa eu ver como a gente está de tempo. Tá relativamente bem, né? Só para explicar, se vocês... já entendi, pessoal. Então quero fazer a conta mesmo. Bem, o ponto crítico acho que ficou fácil de calcular, né? Deriva, é uma equaçãozinha igual a zero e resolve. Isso daqui, só para vocês entenderem como funciona, é derivar duas vezes na variável, tá? Considerando a derivada de segunda ordem de f em relação a x, é exatamente como no cálculo 1, tá? É derivar f em relação a x, é derivar parcialmente em relação a x a derivada de f em relação a x. Forma mais natural possível, tá? Vou fazer um exemplo bem bobo, mas não muda tanto para os mais difíceis. Pega aí 3y² mais xy mais 3x², tá? Bem... Se você deriva f duas vezes em relação a x, a notação é essa, tá? O quadrado, usa um quadrado para indicar que é a derivada de segunda ordem, mas dessa forma, tá? Em cima aparece no derrom e embaixo na variável. Bem, é você derivar parcialmente em relação a x a derivada parcial de f em relação a x. Então, o que acontece? Você vai derivar parcialmente em relação a x essa daqui. Essa daqui você já sabe calcular, né? Em relação a x isso dá 0, isso dá y, e aqui dá 9x². Aí você vai derivar parcialmente em relação a x. Então isso aqui dá 0, isso daqui em relação a x dá 18x. Só que existem mais possibilidades, né? Vamos fazer primeiro a que é mais óbvia. Dá para derivar duas vezes em relação ao y também, né? Naturalmente.
E aí é derivar parcialmente em relação a y, a derivada parcial de f em relação a y. Quando você faz isso, bem, você vai derivar parcialmente em relação a y, aquela função. Derivando em relação a y vai ficar 6y mais x. Mas aí você vai derivar parcialmente em relação a y, e vai dar apenas, isso aqui dá 0 e aqui fica 6. Agora tem uma coisa bem interessante aqui, e aí, cenas para os próximos capítulos. Vamos calcular essa daqui. Aparece lá no enunciado da lista de vocês. Bem, quem é essa? Acho que intuitivamente já dá para entender que é derivar parcialmente em relação a x, a derivada de f em relação a y. Nada te impede de fazer isso, tá? Observa que a derivada de f em relação a x ainda é uma função de duas variáveis, e a mesma coisa para a derivada de f em relação a y. Ainda é uma função de duas variáveis. Naturalmente, ela pode ser derivada em relação a outra variável. Então, você vai derivar em relação ao y, ao x, aquela que era em relação a y, que é essa daqui, tá? Então, a 6y mais x. Isso dá 1. E aí, a mágica acontece... Observe aqui, ó. Essa função, 6y mais x, ela é diferente dessa daqui, né? Y mais 9x², essas funções, essa daqui é um plano, isso daqui é... Acho que é um cilindro parabólico, tá? Mas tem que verificar. Tá, mas o interessante é isso aqui. Quando você derivar na outra ordem, essa função, que eu escolhi de certa forma aleatoriamente, mas isso vai acontecer com alguma frequência, você vai observar um comportamento interessante, que é em relação a y dá em relação a x. Bem, a derivada de f em relação a x a gente já calculou, é essa daqui, y mais 9x², e é ela que eu tenho que derivar agora em relação ao y. Y mais 9x². E, aparentemente, por uma coincidência, isso dá 1, e essas duas são iguais. Isso é cenas para os próximos capítulos. Isso não é uma coincidência, isso acontece com uma certa frequência. É o conteúdo que eu devo entrar na quarta-feira da semana que vem, explicando quando acontece e por que acontece, tá? A gente vai ver isso aí a partir da quarta-feira, porque na segunda eu vou falar um pouquinho mais de gradiente, falar umas propriedades geométricas, avançar um pouquinho, né? A gente só teve uma aula falando disso, então acho que é bom falar um pouco mais. Vou falar da derivada direcional aí com todos os detalhes. Então, se você quer guardar a lista para a questão de derivada direcional lá para segunda-feira, vai ficar fácil depois do conteúdo. E na quarta-feira eu vou falar de derivadas de ordem superior, vai aparecer hertziana e por aí vai. Alguma pergunta? Dúvidas? Questões? Perguntas no chat? Deu uma iluminada? Ficou mais tranquilo? Aí já estava fácil a lista, né? Como eu disse, assim, eu dou essas dicas porque a lista tem um objetivo que é muito mais direcionar, tá? Não é o de prejudicar. Pessoal, sendo assim, vou liberar vocês um pouquinho mais cedo para o almoço e me liberar um pouquinho mais cedo para o almoço, que eu também estou com fome. Então, boa tarde a todos, bom almoço e até segunda, até segunda-feira. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto. Eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos. Acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!